Bom dia aos meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Gostaria de convidá-los, aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, fazer uma breve oração, para que as palavras santas do Senhor possam ser proferidas e também compreendidas por nós mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, por aqui estarmos mais uma vez, nesse amanhecer contigo, convictos de que a vida só foi mantida pela tua vontade, pelo teu poder, Senhor. Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor compartilha conosco as tuas grandezas, os teus segredos, coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, e o Senhor nos mostra, Senhor, para que nós possamos compreender os dias que estamos vivendo. Como o Senhor Jesus disse que era tudo revelado antecipadamente para que quando acontecesse, os discípulos crescem. O Senhor também está nos mostrando antecipadamente para que nós possamos crer. Ajuda-nos, Pai, como disse aquele homem o filho estava dominado por espíritos malignos, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Eu peço que o Senhor afaste de nós, Pai, o secularismo, o mundanismo, a vaidade, o orgulho, e nos ajude, Pai, a nos ater àquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Por favor, Senhor, nos ajude em nosso preparo espiritual, mental, físico. Possamos, Senhor Deus, estar contigo cada dia, que as horas que se seguem sejam horas que nós possamos decidir estar contigo e testificar do nosso amor por ti e da transformação que o Senhor tem promovido em nossa vida. Por favor, nos prepara para os momentos finais da história deste mundo, pois acreditamos, Senhor, que muito em breve estaremos contigo no reino da glória. Pedimos nesse momento, Santo e Bom Espírito, que esteja conosco, Senhor, para nos iluminar, nos dar entendimento, esclarecimento do que será estudado nessa manhã. É tudo que nós te pedimos, Senhor, com o perdão de nossos muitos pecados. Que o Senhor nos livre do mal, nos dê um novo coração, um espírito reto. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Então, há alguns dias atrás, nós falamos um pouquinho a respeito da necessidade de preparo para pais e filhos diante de eventos que nós estamos vivendo, tempo solene que nós estamos testemunhando em nossos dias. E sabemos que a mensagem mais importante que nós temos para estudar e para viver é a mensagem da justiça pela fé. Aliás, nós temos uma obrigação tremenda diante de nós, como disse Paulo: ai de mim se não pregar o evangelho, que o evangelho que foi deixado para nós por Jesus seja entendido, vivido e assim pregado para as pessoas. E quando nós observamos as profecias, de forma nenhuma nós diminuímos a importância da mensagem da justiça pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, cujo se tornará não apenas uma pregação de igreja em igreja, mas um alto clamor para que todo mundo testifique de que há uma última mensagem para que tenha-se conhecimento e preparo para a volta de Jesus. Hoje nós vamos estudar a respeito de alguns eventos que nós estamos vendo e que testificam para nós que tempo solene nós estamos vivendo. Nós vamos falar um pouco sobre a Nova Roma. Os eventos finais serão rápidos. O decreto babilônico, nós vamos ver um pouquinho a respeito de alguns decretos que aconteceram diante do povo de Israel, em tempos que o povo precisava de um preparo especial, precisava de forças espirituais, mentais e físicas para reagirem de acordo com a vontade de Deus, em tempos de muita dificuldade. E não será diferente para nós, visto que as pressões ao nosso redor aumentarão drasticamente e repentinamente. E nós vamos ver que não apenas a nossa geração, que nós cremos ser a última, teve e terá, né, no caso, essa experiência, mas que o povo de Israel já passou por alguns momentos onde nós podemos extrair algumas lições para termos convicção de que nós nunca seremos deixados pelo nosso Deus maravilhoso. Então, nós vemos aqui, em Daniel capítulo 3, o decreto que foi dado nos dias de Daniel e seus amigos enquanto estavam cativos em Babilônia. A partir do verso 4, a escritura revela para nós o que houve naquele momento. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Aqui nós vemos algo de sentido global para aquele momento. Todas as nações que eram dominadas por Babilônia deveriam estar atentas e ouvir e serem participantes das ordens que viriam.
Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então, nós vemos aqui que existiria um momento onde seria sinalizado através de instrumentos musicais um momento de adoração. Não seria uma adoração conforme Deus deseja, seria uma adoração pagã, onde todos os povos, nações, línguas deveriam obedecer a esse chamado. E aqui houve, então, um decreto, né? E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, nós vemos de forma muito rápida um decreto para adoração e já uma ameaça de morte. Não houve um espaço longo entre um decreto e outro. Então, um decreto para adoração e uma ameaça de morte, né? Em Esther capítulo 3, também na Babilônia, nós vemos em Suzã que houve um decreto persa. E Amã, a partir do verso 8, Esther 3, verso 8, e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, e por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Então, nós vemos aqui que o povo de Deus se destaca neste momento, porque a obediência deles, a sua devoção é para com o Deus de Israel, as suas leis eram diferentes das leis persas. Isso foi um destaque para que o povo de Deus pudesse aparecer neste momento, como o profeta diz para nós no final dos tempos, né? Levanta-te e resplandece. A questão da lei virá à tona de forma muito, muito visível e as pessoas poderão fazer diferença entre quem serve a Deus e quem não o serve. Verso 9: se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazerdes dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, aqui o povo de Deus é feito uma oferta financeira por eles, né? Visto que se mortos deixariam de pagar os impostos para o rei. Então, Amã faz uma oferta financeira bastante atrativa, né? Em prata, que era a segunda moeda mais valorosa daqueles dias, né? Após o ouro. E então o rei entrega para Amã fazer o serviço, né? Esse valor e também ao o povo, para que o povo realmente fosse aniquilado. Então, nós vemos aqui um acordo de duas mentes, né, tramando contra a vida do povo de Deus. Nos dias de Jesus, nós vemos aqui em Salmos 37, verso 32, o ímpio espreita o justo e procura maneira de matá-lo. Isso é uma repetição que ocorre. A gente vê que de tempos em tempos, Satanás, na sua ira, ele deseja aniquilar o povo de Deus para que não haja lembrança dele. E Marcos capítulo 2, Mateus 26 e Lucas 6, verso 7, eu convido os irmãos, aqueles que estiverem com suas Bíblias, que possamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 3. A gente vê quem era contra Jesus. E aqui diz, capítulo 3, versos de 2 a 6, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem, e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então ele lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor. Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Na nossa mensagem anterior, nós explicamos quem eram os herodianos. Eles eram parte do povo de Deus, pessoas que apoiavam o governo de César, pessoas que eram a favor de uma paz temporária, pessoas da política que uniam religião e política. Nós vemos que eles estavam entre o povo de Deus.
Então, nós sabemos em nossos dias também que temos irmãos que têm apreço pela política, se envolvem com a política, defendem a política, mas nós temos instrução através do Espírito Santo, usando a Ellen White, que nós não devemos nos envolver com a política, não devemos ser herodianos. E aqui nós vemos que o que destacou Jesus era a maneira com que ele descansava no sábado. Então, Jesus não tinha seus trabalhos seculares no sábado. Jesus, ele observava o sábado como um dia de graça, de misericórdia, de perdão e de libertação. Libertação dos pecados, libertação da opressão satânica, libertação dos enganos. Por isso tantas pessoas eram curadas no sábado, para mostrar que esse dia era realmente um dia de celebração pela libertação e pela graça oferecida ao ser humano. E aqui destaca essa maneira, nós precisamos nos ater que o sábado que será apresentado, o Shabat que será apresentado para o mundo, não será o sábado do sétimo dia, mas um falso sábado no primeiro dia, e a forma com que se guardará esse primeiro dia fará com que o povo de Deus se destaque. Então, nós temos os eventos finais, no capítulo Leis Dominicais, a forma com que o Espírito Santo nos diz para observarmos o primeiro dia da semana, que será instituído como um falso sábado. E ali nos é pedido que as mulheres, então, não lavem suas roupas no primeiro dia da semana, que não sejam feitos trabalhos externos no primeiro dia da semana, para que os nossos inimigos não sejam instigados a perseguir de forma mais contundente, né, aqueles que são sabatistas, que guardam o sétimo dia. Então, nós precisamos nos ater que aqui o que veio à tona era a maneira com que Jesus guardava o sábado, que era mais valorizado pelo povo de Deus naquela época do que a própria presença do Messias, né? Então, nós vemos aqui o reforço em Mateus e Lucas, a trama para matar Jesus. Então, Jesus disse, se me perseguiram a mim e aos profetas que vieram antes de vós, também perseguirão a vós. Então, ele dá um modelo que realmente houve perseguição no passado, no Antigo Testamento, no presente de Jesus estava havendo perseguições e para os nossos dias futuros também, né? Então, aqui vamos mencionar mais uma vez os Herodianos. Os Herodianos eram um partido político religioso que defendia a dominação romana na Palestina e que era leal a Herodes. Eles eram mencionados nos evangelhos em passagens como Marcos 3, verso 6, 12, 13 e Mateus 22, 16. Eles perseguiam os movimentos subversivos, aqueles que não eram, que não concordavam com as práticas do governo. Eles defendiam o pagamento de impostos ao imperador, manifestavam amizade por César, honravam a memória de Herodes, que reedificou o templo de Jerusalém. Os herodianos opuseram-se a Jesus, então, duas vezes, uma na Galiléia e outra em Jerusalém. Eles acreditavam que Herodes poderia trazer uma paz temporária, paz e segurança. Então, eram pessoas que clamavam paz e segurança. Então, nos nossos dias também, mesmo entre o povo de Deus, haverá aqueles que clamarão por paz e segurança. Houve um ponto final para o povo de Deus. Nós conhecemos a profecia das 70 semanas de Daniel. Sabemos que o Senhor Jesus deu 3 anos e meio de seu ministério para que fosse concluída a profecia dos 490 anos para Israel. E aqui em João 19, verso 15, existe algo que a própria liderança do povo de Israel traz para si como destruição, né? E diz assim, no momento que Jesus iria receber a sentença, então, dada por Pilatos, né? Mas eles gritavam, fora com ele, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, nós não temos rei senão César. Então, nós vemos aqui um reconhecimento da liderança de Israel, de que eles rejeitam o Rei dos Reis, rejeitam a autoridade do Deus de Israel, rejeitam Cristo como sendo o enviado de Deus, e eles declaram que o poder político reina sobre eles. Então, César era o seu rei, aceito e declarado. Rejeitando a Deus, não há outra opção, então Deus agora rejeita a liderança do povo de Israel, e não mais como nação eles o representariam, mas agora receberiam salvação individual, como qualquer outra pessoa individual, mas não mais como nação. Então nós vemos que há um momento, um ponto final
para que a paciência de Deus seja esgotado com Israel foi neste momento. O que significa o título César? A gente está estudando tudo isso, meus irmãos, porque não há nada novo debaixo do sol, né? Como diz o sábio Salomão. E todas essas coisas vão se repetir. Então, o que significa o título César? Era uma forma de se referir ao líder supremo do Império Romano, que tinha poderes autocráticos e era considerado uma figura divina. Então, o título César foi usado por todos os reis romanos a partir do ano 31, quando Otávio Augusto nomeou o tio Júlio César. O uso do título César deu origem a nomes soberanos em outras línguas, como no alemão, o Kaiser, e no russo, o Tsar. Eu perguntei para o Google se o Papa era o novo César. O que ele respondeu? Não, o Papa não é o César de Roma hoje. O Papa é o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto o imperador romano era o chefe de Estado do Império Romano. Então, aqui o Google apresenta uma resposta, como apresentando o Papa apenas como um líder espiritual, né, da Igreja Católica. Mas a pergunta que fica é: o Papa ele é ou ele não é um chefe de Estado hoje? Sim, ele é o chefe de Estado do Vaticano. Ele é o chefe de Estado. Então, quando o Papa, nos dias, né, de Constantino, quando ele mudou a capital do Império para Constantinopla, fica em aberto a liderança romana. E essa liderança romana, ela passa, então, para o Papa da época, e ele assume uma liderança. Então, na época, todo líder romano era chamado de César, pela divisão do império e por ter sucumbido pelas invasões das tribos bárbaras, esse título ele fica vago. Então, o imperador já não vai mais estar reinando e aquele que permanece reinando agora é o Papa. Então, automaticamente, esse título passa ao Papa quando ele agora é um líder político também no Vaticano. O título de Pontífice Máximo foi usado pelos papas a partir do século XV, durante o Renascimento, como um título de honra. Então, o Pontífice Máximo é como se ele fosse, na Igreja Católica, um sumo sacerdote agora. Então, essa palavra pontífice diz que ele é a ponte. Que ponte? A ponte que liga a terra ao céu. O que seria um sistema autocrático? É um sistema prepotente, autoritário, dominador, despótico, opressor, tirano, tirânico, déspota, opressivo, ditatorial, absolutista, cesarista, discricionário, dominativo, e aí outros atributos, né? Então, esse era o sistema de governo que era imposto pelos Césares. O Salmo 83 mostra para nós que sempre houve e vai haver sempre um desejo implantado no coração humano pelo inimigo de Deus, para que o povo de Deus verdadeiro, aquele que dá testemunho do Senhor, aquele que dá testemunho da sua mensagem, aquele que vive em novidade de vida, para que ele seja perseguido e aniquilado. Então, Salmos 83, a partir do verso 1 até o 8, diz assim a nós: Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumultos, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes. Gostaria que vocês fixassem bem nessas duas palavras. Eles consultaram juntos e unânimes. Eles se unem contra ti. Então, na verdade, a união desses povos era contra o próprio Deus, mas como eles não podem alcançar a Deus, como eles não podem ferir a Deus, não podem aniquilar a Deus, eles se voltam contra a pessoa dos seus servos. Quem se une às tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque, a Filistia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se juntou com eles e foram ajudar os filhos de Ló. Então aqui existem vários povos que se uniram contra o povo de Deus para que ele fosse aniquilado, para que não restasse lembrança do povo de Deus. Aqui nós vemos os meios irmãos de Israel, como Edom, os ismaelitas, os amonitas, os moabitas. Eles são meios irmãos de Israel porque vieram de pessoas que pertenciam ao povo de Israel.
Hoje nós poderíamos ter esses meio-irmãos como os protestantes. Mas também nós vemos aqui como os filisteus, os moradores de Ciro, de Gebal, os agarenos, eles são pagãos. Então aqui nós vamos poder comparar com os incrédulos de hoje. Então nós vamos ver que pessoas religiosas, pessoas sem nenhuma religião absoluta, eles vão se unir contra o povo de Deus, né? Aqui vemos também a Assíria, tido como reino do norte, também tem uma participação importante aqui como conquistador, né? Como um reino que se destaca muito mais do que os amonitas, edomitas e o restante, a Assíria também, como um poder grande de guerra, se une para derrubar o povo de Deus, né? O que é que diz para nós em Jeremias capítulo 1? Uma confederação do mal. A partir do verso 4, e disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Aqui mostra para nós, então, o profeta Jeremias, no capítulo 1, já anunciando a chegada de Babilônia, com todos os reinos que ela conquistou ao norte. Então formaria uma confederação contra Israel e contra eles colocariam seus tronos ao redor, mostrando que eles estariam cercados de todos os reinos poderosos de Israel, como não o maior reino, mas aquele que realmente incomoda, aquele que age diferente, que contraria aquilo que o povo pagão, né, deseja viver. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, maravilhoso, prodigioso e miraculoso, né? Portentoso significa isso. Então, rumores de guerra maravilhosos, extraordinários, coisas que a gente ainda não viu, talvez uma forma de guerra que nunca foi vista por nós, seria, aconteceria. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se regimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, nós vemos aqui que todo tipo de calamidade que estaria acontecendo na sociedade, o agito da própria sociedade, rumores de guerras, coisas extraordinárias, prodigiosas que nós ainda não víamos, eles estavam anunciando a chegada de coisas ainda maiores. E agora nós vemos que as forças do mal estão se regimentando, como no Salmo 83. Então, o arregimentar contra o povo de Deus. O arregimentar, o anúncio dessa fortaleza que estaria se instituindo, não deveria ser para amedrontar o povo de Israel, mas para que eles pudessem se preparar. Então, a gente vê aqui que Jeremias, ele anuncia, capítulo 4 de Jeremias é anunciado para que eles saíssem da cidade. Se não me engano, no capítulo 6 também. Então, há um apelo de Deus para que eles saíssem das cidades. Deus, ele nos dá a possibilidade de nos preparar antes de que o mal ocorra. Nós devemos tomar isso por exemplo e não deixar as histórias que estão na Bíblia apenas no passado, fazermos a interpretação correta sim do que ocorreu, mas fazermos a aplicação para nossos dias, sendo que Deus ele está mostrando para nós o que está acontecendo na sociedade, não para que nós possamos ficar acuados, temerosos ou desesperados, mas para que o povo de Deus se prepare ouvindo a voz do Senhor e suas indicações. Vemos aqui o Evangelho sofre agora oposição de todos os lados. A confederação do mal nunca esteve tão forte como atualmente. Os espíritos do mal se estão combinando com agentes humanos para combater os mandamentos de Deus. Então, nós vemos que toda essa união de poderes, de reinos, de partidos, eles estão sendo apoiados realmente por espíritos malignos. Então, a inteligência que está sendo posta para que sejam feitas leis na parte do trabalho, leis para a parte rural, leis para legislação e mudança de constituição. Essa inteligência que está atuando, ela não é humana, é uma inteligência maligna que é o que está fortalecendo, né, consolidando todas essas pessoas, né, que estão infelizmente sendo usadas pelo mal. Testemunhos volume 9, as forças do mal estão se arregimentando e consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise.
Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo, os acontecimentos finais serão rápidos. Uma repetição aqui do texto, porque as forças do mal estão se unindo, se arregimentando. A pergunta para nós é: e as forças do bem, irmãos? E as forças do bem, o que é que elas estão fazendo? O que é que nós, como forças do bem, usados por Deus, recebendo a luz de Deus, do Espírito Santo, o que é que nós estamos fazendo? Como que nós estamos nos unindo? Muitas vezes, em alguns momentos, a gente vê, parece que uma fragmentação das forças de Deus, dos exércitos de Deus na terra, e nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele nos dê uma única mente nesse momento. Estamos vivendo um momento solene e nós vamos precisar ter uma só mente, uma só disposição, que nós sejamos realmente uma única frente unida, para que nós não sejamos derrubados pelo inimigo de Deus. Nós vemos aqui que mesmo que as hostes malignas se odeiem mutuamente, né, porque o amor, ele é um atributo, ele é uma frutificação do Espírito. Então, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não têm amor. Então, não tem unidade real, mas elas têm unidade no mal, né? No propósito de destruição. E se no propósito de destruição elas conseguem se unir, nós, tendo o propósito de salvação, também precisamos nos unir, nos ajudar mutuamente, orar uns pelos outros. E precisamos que a luz esteja incidindo sobre a mente de todos, para que todos sejam um com Cristo. Então, as nossas ideias particulares, os nossos gostos particulares, nossos achismos particulares, eles precisam ser aniquilados de nossa vida, né? E nós temos simplesmente a base do que está escrito para termos um só procedimento. Agora, nós trazendo para nossos dias, né, Ellen White aqui mostrando para nós um grande conflito, como seria, então, o fim dos tempos e que tipo de pessoas estariam unidas e que tipo de poderes estariam de pé contra o povo de Deus? Então, Grande Conflito, página 439, né, e Espírito de Profecias, volume 4, diz assim para nós os textos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia, esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento da nossa própria nação, Estados Unidos. E o chifre semelhante ao de um cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo. Segundo é expresso em seus 2 partidos, princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo. Então, a senhora White mostra que o poder que estaria se levantando quando a besta do mar foi ferida de morte no ano de 798, o poder que estaria sendo elevado seria realmente os Estados Unidos da América como uma superpotência. E existiriam duas características que deixaria muito claro quem seria esse poder, como ele agiria, que seria o republicanismo e o protestantismo. Os Estados Unidos nunca foi uma república democrática, né? Aliás, desculpe, nunca foi um país democrático. O princípio dos Estados Unidos sempre foi o republicanismo, que é um partido que se preocupa com as minorias, né? Visto que eles vieram e fundaram a nação americana, os europeus, eles queriam uma nação que não tivesse rei nem papa, para que não houvessem perseguições religiosas de grupos pequenos. Então, essa questão de se preocupar com as minorias, ela foi realmente estabelecida através do republicanismo. E a questão do protestantismo era de defender uma fé que protestasse realmente contra os ditames de Roma. Então, foi estabelecida a nação americana através do republicanismo e protestantismo defendendo a liberdade, né, o direito à felicidade. Mensagens escolhidas e eventos finais diz assim a nós: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Então veja como que o Espírito de Profecias nos traz rapidamente para um tempo solene que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos atentar e agradecer muito a Deus, porque existe luz para os nossos dias, para que nós possamos identificar quando esse poder estivesse em pé e o que é que ele imitaria. Então, nós vemos que na Idade Média houve um período de trevas, né, de 1260 anos, onde a perseguição foi provocada, então, pelo poder papal, e no final dos tempos, de forma mais breve, mais curta, mas haveria também uma imagem desse poder da Idade Média. E quem é que promoveria esse poder, né? O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno.
Então, veja, o fim do tempo para nós, um tempo soleníssimo das escolhas finais sendo feitas, porque o destino eterno estaria sendo ali estabelecido, nós teríamos então como um desafio a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de dois cornos, então aqui já identifica como Estados Unidos, republicanismo e protestantismo, são os dois cornos, e é uma imagem a primeira besta. É uma cópia exata, como se a primeira besta estivesse se olhando no espelho. Então, esse reflexo perfeito no espelho é o que a segunda besta, o segundo poder, o segundo reino, que é os Estados Unidos, estaria formando, seria uma cópia exata. É também chamada de imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Como foi que se formou a primeira besta? Porque a forma que ela se formou, a primeira, será a mesma forma que a segunda se formará. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do poder, se afastando da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. Então, olha só que interessante. A primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja que recebeu a mensagem de Jesus, que recebeu a mensagem dos seus apóstolos, essa igreja primitiva, no tempo de muita perseguição, ela sucumbe e ela se une ao poder político dominante que era Roma. Então houve uma fusão da igreja primitiva com o poder romano, e isso formou a besta. Então a besta, ela é a formação de dois poderes unidos, o político e o religioso. Então agora a igreja usa o poder do Estado para perseguir, para disciplinar, para punir, para matar, é usado esse poder, poder do Estado. Assim se formou a primeira besta, e a mesma dinâmica é apresentada para a segunda. Já que não há mais o Espírito Santo, porque houve uma corrupção, houve uma prostituição, como que se faz agora para conter as mentes? Porque as mentes humanas sem o Espírito Santo são mentes onde Satanás reina. Então, onde Satanás reina, existe a transgressão, e mesmo as leis do Estado não são respeitadas. Então, agora, como não há o Espírito Santo para conter a maré do pecado humano, como é que é feito isso? Para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve de tal forma dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então a gente vê que aqui essa besta ela tem dois chifres, que é o republicanismo e o protestantismo. Então quem é que vai estar se unindo aqui ao Estado? Será o protestantismo. Então o protestantismo americano se une ao Estado e forma a imagem da besta. Isso nós estamos vendo exatamente nos nossos dias. Pela primeira besta é representada a Igreja de Roma, uma organização eclesiástica revestida do poder civil, tendo autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outra corporação religiosa, revestida de poder semelhante. A formação dessa imagem é a obra dessa besta, cujo calmo surgimento e suave profissão de fé traduzem um notável símbolo dos Estados Unidos. Aqui pode ser encontrada uma imagem do papado. Então, uma imagem perfeita, como se o papado estivesse se olhando no espelho. Quando as igrejas de nosso país, ligando-se em ponto de doutrina que lhes são comum, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então será a verdadeira igreja assaltada pela perseguição, como foi o antigo povo de Deus. Então agora a gente tem que parar nesse texto e pensar que Deus está nos dando um tempo. Vocês vejam que a primeira palavra do segundo texto é quando. Então, nós vemos aqui que ela está dando para nós um tempo. Não nos diz dia e nem hora, mas nos dá um tempo para que nós entendêssemos quando é que essa imagem estaria sendo formada. E ela estaria sendo formada quando, então, a América protestante, quando os protestantes estiverem agora usando do poder do Estado. Isso nós estamos vendo acontecer já de uma forma, assim, simples, mas que nós já percebemos a igreja usando o poder do Estado, por exemplo, para colocar as leis católicas dentro das escolas. Isso para nós é uma coisa nova, porque os Estados Unidos já há muito tempo haviam banido a religião do seu governo,
E governos anteriores, como o do presidente Barack Obama, mandou tirar todas as imagens religiosas dos locais públicos, né, dos órgãos do governo, não poderia mais ter nenhuma imagem religiosa, as orações foram proibidas na escola, a Bíblia também foi proibida na escola, foi colocado satanismo dentro das escolas, então eles tinham aula de satanismo dentro das escolas, e agora, então, está se trazendo de volta essa questão da lei. Então, a lei dos 10 mandamentos católicos precisa estar em todas as escolas de diversos estados que já entraram com o mesmo recurso, pedindo para que ela esteja exposta à lei em todas as salas de aula, para que os professores sejam obrigados a ensinar os 10 mandamentos para as crianças, né? Então, nós já estamos vendo esse poder agora se levantando desta forma, já usando o governo. Claro que isso vai piorar muito ainda. Então, aqui nós vemos mais uma vez, né, a parte vermelha, só para a gente frisar, para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Então, nós vamos aqui ver que leis serão instituídas, né? A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata. Então, nós vamos ver que aqui tem aparência de piedade negando o poder, conforme Timóteo fala para nós, né? Que nos últimos dias, então, haveriam tempos difíceis, ele dá uma descrição de como seriam os homens. Então, a gente vê que realmente a consciência dos homens estariam dominados pelo mal, mas haveria entre esses dominados pelo mal aqueles que teriam a aparência de piedade negando o poder, e o conselho é: foge também destes, né? Nós vamos começar a ver algumas similaridades agora entre o protestantismo e o catolicismo, né? Essa nação que foi o berço do protestantismo na América, uma nação abençoada, próspera, porque foi instituída sobre alicerces que agradavam a Deus. Então, Deus proveu refúgio para o seu povo na América. Ele proveu que o povo conseguisse fugir dos seus locais lá na Europa, para que houvesse perpetuidade ainda da palavra de Deus, porque não havia chego o momento da conclusão da história deste mundo, e haveria necessidade enorme de que a verdade continuasse a ser pregada. Então, aqui nós vemos a capa de um livro, né, Paulo Canabrava Filho, ele escreveu esse livro chamado A Nova Roma, a Washington Imperial. Então, aqui, esse autor, eu não li o livro, mas me atraiu muito a capa, fazendo essa comparação, né, entre Roma e Estados Unidos. Aqui nós vemos duas fotos, né, acima nós vemos a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e abaixo nós vemos o Capitólio americano. Então nós vemos, assim, que realmente cidades irmãs, né, muito parecidas às suas arquiteturas, né. Eventos finais diz assim para nós: foi-me mostrado que Satanás nos está furtivamente tomando a dianteira. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Aonde? Em nossa terra, Estados Unidos. De alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. Então, nós vemos ali as duas imagens, né, da Basílica de São Pedro, e a gente vê que os seus dogmas, né, eles não permitem a liberdade que nós entendemos ser por liberdade. Mas a liberdade que é pregada, por exemplo, no Concílio Vaticano II, né, ela é uma liberdade dentro de um círculo. Então, você imagina você, sua família e um círculo traçado ao redor de vocês. Então, é assim, a liberdade que eles propõem é a liberdade dentro do círculo da fé católica. E como os Estados Unidos é a imagem da besta, a liberdade que os Estados Unidos vai oferecer será também uma liberdade dentro do círculo, dentro daquilo que a religião e a política vão permitir. Nós temos dois livros importantíssimos que nós precisamos ler, que é a Lei Dominical Nacional, do pastor A.T. Jones, e Mensagem do Terceiro Anjo, do mesmo pastor. Então, nós vemos que no ano de 1888 houve pedido de lei dominical nacional. Então, aqui tocando a lei de Deus, uma tentativa, né, de que a lei de Deus fosse adulterada, né, fosse mudada. Então, nós vemos os argumentos aqui que o pastor A.T. Jones usou, né, diante da comissão do Senado americano. Esse livro é muito, muito, muito importante, irmãos. Nós devemos ler, devemos conhecer os argumentos, porque são argumentos tão sólidos na palavra de Deus que nós precisamos conhecer
pedir ao Espírito Santo para nos inculcar, para que no momento em que nós estivermos passando por situações de pressão em relação à mudança da lei que vai ocorrer, para que nós possamos ter essa convicção de que é possível sim defender a lei de Deus com argumentos muito importantes, sólidos e bem pautados na palavra de Deus, né? Então, 1888, a gente sabe que foi um ano muito importante para a Igreja Adventista, visto que a mensagem do terceiro anjo estava sendo pregada em Minneapolis, né? E infelizmente foi rejeitada pela liderança da igreja. Então, os pastores que lá estavam, infelizmente, não aceitaram a mensagem que foi trazida, né, por Jones e Wagner, também apoiada, né, pelo filho de Ellen White, o Willie White, também pela profetisa. Então, essa mensagem, ela foi, infelizmente, foi rejeitada, né, a igreja estava pregando salvação pela lei, a senhora White disse que pregava-se tanto lei, que a igreja estava seca como os montes de Gilboa, e aqui se apresentou novamente uma mensagem que coloca Cristo no centro, Cristo como sendo a razão, né, o, o centro da mensagem, a graça de volta ao centro da mensagem, e Cristo em nós, a esperança da glória, a única saída para que nós possamos estar em pé diante de Deus, né? A palavra de Deus realizando em nós aquilo que ela promete, né? Como está escrito em Isaías 55:11, que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então, quando nós aceitamos que é Cristo o centro, que não somos nós, nem a nossa vontade, nem as nossas habilidades, nem a nossa sabedoria, nem o nosso esforço, né? Embora tudo isso seja importante, mas não é isso que é aceitável diante de Deus, mas sim Cristo em nós, a esperança da glória, que a nossa luta maior é para que Cristo seja formado em nós, é subjugar o eu, subjugar o ego, subjugar a vaidade, a vontade, o gosto, para que Cristo reine supremo. É esse o objetivo maior do Espírito Santo, né? Que sejamos pequenos cristos na terra. Essa mensagem foi rejeitada e nesse ano, então, foi pedido, né, uma lei dominical nacional, mas o povo não poderia suportar. Aqui nós vemos uma repetição em 1893, na celebração, né, da Feira de Colombo, e também houve ali, eu aconselho que todos leiam o livro para entender o contexto, né, do que aconteceu. Houve um pedido também de lei dominical que chegou à Suprema Corte Americana, e o pastor Atedianes também, né, envolvido, usado por Deus, pôde apresentar argumentos muito importantes em relação ao Estado não poder legislar religião, né? Então, é muito importante que nós possamos compreender isso. As tentativas frustradas, né? Em 1888, o projeto de lei proposto pelo senador Blair, sobre o qual foi embasada a discussão, é o seguinte, né? Então, o 50º Congresso. Ali diz para nós, no Senado dos Estados Unidos, em 21 de maio de 1888, o senador Blair apresentou o seguinte projeto de lei, lido 2 vezes, encaminhado para a Comissão de Educação e Trabalho. Então, aqui nós estamos vendo, né, na Lei Dominical Nacional, página 8, um fato verídico, né, que nós podemos averiguar, e houve várias tentativas de lei dominical menores, posterior a essa, né. 1893, ano muito interessante, projeto fenomenal estava em andamento, a Exposição Mundial de Colombo, a magnitude desse evento não pôde ser perdida de vista, e devemos compreender sua relação com o aumento vertiginoso no desejo dos norte-americanos de firmar os Estados Unidos como uma nação cristã. Então, nós vemos, né, o nacionalismo cristão aqui despontando em 1893, e ele volta ao nacionalismo cristão a partir de 2023, volta a tomar lugar, então, no cenário americano, né? Com efeito, no ano anterior, um dos ministros da Suprema Corte havia declarado que os Estados Unidos eram uma nação cristã. Então, página 8 também, mensagem do terceiro anjo. Então, agora, Estados Unidos, né, impondo ali a religião, né, dando os primeiros, né, passos contra uma liberdade de crença ou de não crença. Nos Estados Unidos existem as Blue Laws, eu acredito que alguns irmãos conhecem, outros talvez não, mas elas são leis azuis, geralmente proíbem determinadas atividades comerciais e recreativas aos domingos, e impõem restrições à venda no varejo de bens duráveis e consumíveis, principalmente bebidas alcoólicas. As leis também impõem limitações a uma série de outros empreendimentos, inclusive viagens, moda, caça, esportes profissionais, apresentações teatrais, exibições de filmes, jogos de azar. Então, hoje, né, embora menos prevalecentes atualmente, as leis azuis, elas continuam a ser aplicadas em partes dos Estados Unidos e Canadá, bem como em países europeus, como Áustria, Alemanha, Noruega e Polônia,
onde a maioria das lojas é obrigada a fechar aos domingos. Então, por que Blue Walls, né? O Blue Walls porque as leis são escritas em papéis azuis, né? Visto que quando Moisés sobe o monte, eles enxergam, né, os pés do Senhor sobre uma grande pedra de safira, e a safira ela é azul, né? Então, a lei azul aqui mostra para nós que existem leis que são dominicais nos Estados Unidos, em 49 estados, menos um estado, são 50, né? 49 estados têm leis azuis, algumas engavetadas, outras tendo alguma atuação muito mais branda, né? Mas lá elas estão, elas estão. Aqui nós vemos um juiz, né, americano, no ano de 1896, né? Vamos ler somente a última parte em amarelo. O que é que ele declara sobre essa questão da lei do domingo, né? A proibição de negócios seculares no domingo é defendida com base no fato de que, por meio dela, o bem-estar geral é promovido. O trabalho é protegido, o bem-estar moral e físico da sociedade é promovido. Então, eles apresentam esse tipo de defesa, né, desde essa época de 1800, né, para testificar a guarda do dia de domingo como sendo um bem-estar, né, traz bem-estar para todos, né, um bem moral, físico. Então, é bom, né? É algo muito bom e deve ser mantido, só que é contra a vontade de Deus. Então, agora nós vamos trazer para os nossos dias bastante atuais, né? Nós vamos ver aqui no Instituto Humanitas da Unicinos, né? Mostrando a respeito do Donald Trump. O grupo católico lança projeto Missas por Trump. Então, foram rezadas mais de 2.000 missas pela candidatura do Trump, né, para que o governo dos Estados Unidos pudesse ser mudado, porque eles já não suportavam mais a esquerda e todas as suas aberrações que estavam sendo trazidas para a sociedade. Então, nós vemos aqui apoio a Trump dos católicos. Ali na flechinha fala para nós, o bem financiado grupo Catholics disse que a campanha Santa Missa para o presidente Trump pretende ter 2.024 missas celebradas entre o aniversário de Trump, em 14 de junho, e o dia da eleição, 5 de novembro. Então, em poucos meses, eles queriam mais de 2 missas por Trump, né? Vamos ver aqui, cristãos em geral, porque Trump diz que essa é a última eleição na qual cristãos precisam votar. Então, para nós que estamos vivendo o tempo do fim, nós também acreditamos que realmente essa pode ser a última eleição mesmo, né? Ele diz que os cristãos precisam votar. Por quê? Porque pessoas de esquerda jamais o colocariam, né? Eles têm uma rejeição enorme por Trump, mas aqueles que são pela família e tudo mais, né, acreditam ainda que o meio político pode ser algo para mudança, sendo que Jesus nunca se envolveu com a política porque ele sabia que a mudança tinha que vir do coração, né? É algo individual, não coletivo. Não é a política que traz a solução, né? Vamos ver o apoio também de Israel a Trump, né? Aqui há uma moeda para vocês verem, moeda comemorativa de 70 anos de Israel, homenageia Donald Trump. E uma semana depois, Trump muda a embaixada americana para Jerusalém. Então vocês veem só, né? Aqui tem um verso, né, que Jesus diz, João 5,43, então se cumprindo aquilo que Cristo fala, né? Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o povo de Israel aceita Donald Trump como um libertador. Vocês podem ver que ali existe duas faces, né? A face de Ciro e a face de Donald Trump sobre a dele. Então, eles estão mencionando exatamente isso, né? Aqui talvez de forma um pouquinho mais nítida, ali o planejamento do terceiro templo, quando Deus disse que não restaria pedra sobre pedra, né, eles desejam, a nação de Israel, instituir o terceiro templo e todos os serviços levíticos novamente, e aqui bem claro, então, vários símbolos de Israel, né, como o leão da tribo de Judá, ali em cima nós temos o candelabro, né, que simboliza a presença do Eterno, aqui temos também, do ladinho de Trump, ali da face dele, o símbolo americano da águia, gostaria que vocês frisassem bem isso, porque nós já vamos falar sobre ela, né, e a mudança, né? Eles estão buscando em Trump a mudança. Então, essa moeda do terceiro templo é uma evidência de que Trump estava destinado, isso é o que os judeus dizem, tá? Que Trump estava destinado a se tornar presidente dos Estados Unidos décadas atrás. O primeiro templo foi destruído durante o cativeiro babilônico, ali explica um pouquinho, né? E diz ali que Ciro II da Pérsia capturou a Babilônia e libertou os judeus. Assim, Donald Trump transferiu a embaixada dos Estados
Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e está sendo saudado por Israel como a segunda vinda do rei Ciro. O Daily Mail, de 11 de maio de 2018, né, apresenta uma moeda comemorativa dos 70 aniversários da fundação de Israel, projetada por Trump. O anverso da moeda comemorativa apresenta o perfil do rei Ciro, o primeiro rei do Império Persa, sobreposto ao perfil de uma carta de baralho, enquanto o reverso representa claramente o terceiro templo da Judéia. É usada a imagem de uma pomba, o símbolo da paz, com um ramo de oliveira. Mas não se deve esquecer de que o nome desta moeda é chamada de moeda do templo. Tá? Então aqui nós vemos, né, que essa aqui é a moeda real, e por que, né, é um shekel de prata. Olha só como eles vão ligando tudo com a Bíblia, né? Tudo por conta do mandamento bíblico de que a cada ano essa era a quantia de que cada homem de Israel, independentemente de sua condição social, precisava ofertar como propiciação por sua vida. Então, aqui unido, né, aos rituais de Israel, então está sendo feita uma oferta pela vida do Trump. Existe também um outro judeu que está na América também, né, chamado Ben Shapiro. Ele é um político, ele tem um programa muito conhecido lá, e ele está dizendo que o Trump, ele é o Noé, o salvador da nossa geração. Então, olha, Israel compara ele a Ciro, o libertador, Ben Shapiro compara ele a Noé, um salvador dessa geração. Então, os judeus estão fazendo esse tipo de declaração do presidente, né? Aqui tem um outro, né, que é um rabino chamado Berger, ele compara Trump a Moisés. Então, como Ciro, Deus colocou o dono de Trump no poder para construir o templo e pavimentar o caminho para o Messias, né, o Mashiach. Como Moisés, Trump começou como parte do povo comum, foi revelado em seu primeiro sucesso ao entrar na Casa Branca, mas depois foi escondido. Assim como Moisés, agora que Trump foi revelado pela segunda vez, ele cumprirá sua função suprema, disse o Rabino Berger. Então, este homem, né, que ele é líder dessa nação de dois cornos, a gente não pode esquecer do que a senhora White, né, o Espírito Santo a usou para dizer para nós, a nação de dois cornos, ela falaria como um cordeiro, e ele está sendo reconhecido como um cordeiro, como um Ciro, como um Noé e como um Moisés. Ele também é apoiado por essa fundação chamada Heritage, né? Ela treina, ela molda políticos para estarem no governo de direita, tá? Os princípios deles ali na flechinha, diferentemente de qualquer outra nação da história, os Estados Unidos foram fundados em um conjunto de princípios políticos que os fundadores chamaram de os primeiros princípios, tá? A gente sabe que os primeiros princípios eles foram revelados para nós no grande conflito, que é o protestantismo e o republicanismo. Eles trazem de volta essa questão, né? Eles são as verdades autoevidentes proclamadas na Declaração de Independência, o conceito de igualdade e liberdade dada por Deus a cada pessoa, de direitos naturais inalienáveis, de governo por consentimento dos governadores, e do direito de resistir à tirania para preservar a liberdade. Então, eles realmente evocam a história dos Estados Unidos, lembrando aqui, né, de forma meio que subliminar, que foi formado em relação à contrariedade a qualquer tipo de opressão, tá? Então, nós temos essa fundação hoje que traz um projeto chamado 2025, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, a lista de desejos da direita para o novo governo Trump, tá? Então, ali na linha vermelha diz assim, o novo mandato do republicano na Casa Branca. Então, várias vezes nas entrevistas, programas de TV, comentava que o governo dos Estados Unidos era democrático, né? Evocando ali os democratas, né? Mas não, aqui eles trazem de volta agora a BBC falando do novo mandato do republicano, né, trazendo de volta essa história republicana para a Casa Branca então. Tá? Com 900 páginas, o projeto foi elaborado pela Fundação Conservadora Heritage Foundation e divulgado em abril do ano passado. Seu nome indica o objetivo de implementá-lo até janeiro de 2025. Então, já foi declarado por essa fundação que em 6 meses eles querem colocar em prática, né, tudo que está escrito nesse projeto 2025. Qual é o plano? Isso tudo é do site deles, tá? Da Heritage Foundation.
O plano estabelece 4 objetivos principais: restaurar a família como centro da vida americana, desmantelar o Estado intervencionista, defender a soberania e as fronteiras da nação e assegurar o direito divino dos indivíduos de poderem viver livremente, né? Então, um dos planejamentos deles é tirar completamente os Estados Unidos da agenda de esquerda. Primeiro passo para isso que já foi dado foi tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, que lida com o clima. Então, eles estariam aqui subjugados ao governo mundial da ONU, e os Estados Unidos, ele quer reinar supremo. Na verdade, ele não quer estar abaixo de nenhuma ordem, né? E querem voltar ao republicanismo também. Então, olha só, mais uma notícia, né, da Unicinos. Trump cortejou os católicos brancos e eles o ajudaram a ganhar a Casa Branca novamente. Então, quem ajudou Trump? Católicos brancos. Outra notícia, né, aqui nessa página Mundo, quem são os evangélicos brancos? Os lindos cristãos que impulsionaram a vitória de Donald Trump. Então, católicos evangélicos. O que é o cinturão da Bíblia dos Estados Unidos? Os estados onde os líderes religiosos acreditam que Trump é enviado de Deus para ser presidente. Então, tem um cinturão com vários estados lá que defendiam, né, essa parte de direita, e aqui nós vemos que eles também impulsionaram essa candidatura. Ao lado dele nós vemos Ben Carson, né, que dá uma declaração assim: parabéns ao meu bom amigo e próximo presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Diz o post de Carson: como eu disse hoje mais cedo, Deus não terminou com o nosso país, vamos trabalhar. Então, Ben Carson, sendo adventista do sétimo dia, conhecendo as profecias, né, esperamos pelo menos que conheça as profecias, se dispõe a estar ao lado da besta da terra, né, a besta de 2 cornos. Então, isso não deveria acontecer, ok? Né, não devemos nos envolver com política, é o que diz a revelação. Aqui nós vemos desde muitos anos atrás, década de 80, o Donald Trump bem jovem, né, segurando uma pomba branca, símbolo da paz. Nós vemos aqui na revista The Economist que é uma voz profética falsa na boca daqueles que servem ao inimigo de Deus. Então, no ano de 2017, Donald Trump estava ali como juiz do mundo. Então, nós vemos aqui outra economista, né, colocando Donald Trump como o anjo que está sob a árvore de Natal, quando nós sabemos que a estrela caída é Satanás, né? E aqui, em 2024 também, colocando ali uma interrogação sobre Trump, será que ele reinaria? Então, se ele reinar, o que que acontece, né? Ali na direita, então, todos aqueles fatos ali poderiam ocorrer. Um deles é a pomba. Acabei de mostrar a vocês ali a pomba branca na mão de Trump. E aqui nós vemos na revista The Economist, se o Trump for eleito, fosse, né, no caso, eles estariam ainda sugerindo, não havia acontecido ainda a eleição, mas a declaração da paz mundial já estava ali. Então, nós vamos ver ali Trump à frente de todo o planeta, né, a sombra de Trump sobre o planeta Terra. Nós vemos aqui a The Economist, então, falando a respeito do retorno de Trump, então, as pessoas pedindo para Trump salvar a América, então, colocando Trump como um salvador, né, e eu já vou um pouquinho mais além, um falso Cristo. Então, nós vamos trazendo aqui Trump ali falando também, né, se intitulando ali um salvador. Vemos aqui um caminho preparado com tapete vermelho para Trump chegar com a sua maneira imponente, né, de se comportar. Já ali na revista The Economist, então, 2025, início do ano, Trump no centro de todas as figuras, né? Tudo girando em redor dele. Vemos lá em cima, né, o planeta da guerra. Nós vemos uma cidade em chamas logo abaixo, né, queimada só, o que restou depois do fogo, né? Então, muitas coisas, irmãos, muitas coisas sendo aí colocadas, né? O ano passado veio essa capa de Economist mostrando um César, né, imperador romano, com a bandeira dos Estados Unidos na mão. Então, ali, perguntando, a América pode ter um ditador? Será que a América pode ter um ditador? Então, a gente vê na outra revista, Stern, né, ali mostrando Trump envolto na bandeira americana, fazendo aquele cumprimento que muitos falam que é um cumprimento nazi, mas na verdade é um cumprimento romano. Tá? Então essa era a forma que os romanos se cumprimentavam. Isso ficou conhecido, né, pelo ditador que está aqui embaixo,
ao lado de Trump na foto, né? Foi feita essa montagem e ele cumprimentava os seus exércitos assim, né? Sua nação assim, dessa forma, mas é um cumprimento do Império Romano, isso, tá? O título dado ao imperador ou monarca absoluto da Rússia que exercia poder político, militar e religioso, então era o czar, o Führer, né? Então a gente vê aqui que esse líder, ele era realmente uma figura em quem se centralizava a sociedade, porque ele liderava de forma política, forma militar e forma religiosa. Era realmente um ditador, né? Então, é mais ou menos o que nós vamos ver agora nesse próximo governo, embora pareça ser um governo de direita, muito cuidado, porque direita e esquerda, politicamente falando, estão na mão do inimigo de Deus, né? Embora o Senhor tenha os seus nas assembleias legislativas, de forma geral, o poder não procede do Senhor, embora ele permita, né, determinadas coisas para que se cumpram as profecias. Então, aqui nós vemos a corrida presidencial, né, coisas assim interessantes acontecendo, porque pela primeira vez na história, né, recente, pelo menos na história recente, agora a direita, o republicanismo, eles têm a presidência, eles têm o Congresso e eles têm o Senado. E também a Suprema Corte é de direita. Então, nós temos aqui 4 poderes americanos, irmãos, 4 poderes, a presidência, o Congresso, o Senado e a Suprema Corte, todos são de direita. Vocês acham que será mais fácil para que as leis sejam aprovadas? Eu tenho certeza absoluta que será muito mais fácil. Tanto que no primeiro dia de Donald Trump, ele já assinou mais de 200 decretos. Obviamente, ele já tinha lido todos antes, e no dia, então, da posse, ele só assinou a todos eles, né? Mais de 200. Os eventos finais serão rápidos. E aqui vamos ver o que compromete tanto esse governo, né? Aqui uma notícia antiga, 2 notícias antigas já do primeiro mandato dele, diz assim: Trump promete derrubar a barreira entre igreja e Estado. Então ele prometeu poder, né, aos religiosos, às igrejas, ele prometeu poder como eles nunca teriam, né? E aqui a revogação da emenda Johnson, né? Problemas legais e eclesiológicos. Então, o que é que seria, né, essa emenda Johnson? O presidente, de sobrenome Johnson, estava concorrendo para a presidência dos Estados Unidos há vários anos atrás, e então ele juntou os religiosos para votarem, né? E como os religiosos não pagavam impostos na época, não se achou justo que eles tivessem poder de voto. Então foi criada a emenda Johnson para que todas as instituições, né, de caráter 501c3, que é chamado lá nos Estados Unidos, né, todas as, digamos, empresas, não são empresas exatamente porque elas não têm um CNPJ como no Brasil, né, mas assim, todas as instituições e organizações que não pagassem impostos, que elas não pudessem se envolver em política. Mas o Donald Trump prometeu derrubar isso, e aí eu quero ler para vocês essa segunda nota da Unicinos também. O Donald Trump e outros oponentes da emenda Johnson falam como se ela fosse aplicada apenas às igrejas, enquanto, na verdade, ela se aplica a todas as organizações do tipo 501c3, como universidades privadas, hospitais, fundações e outras instituições de caridade. Se a lei for alterada, escuta bem isso, se a lei for alterada, fundações como Soros, Ford, Gates, família Koch e Trump poderiam usar seu direito para influenciar as eleições, o que colocaria milhões de dólares a mais nas campanhas políticas. Então, nós vimos aqui muitas pessoas com fundações apoiando Trump. Ele, por exemplo, teve uma reunião a portas fechadas, né, com Bill Gates. Então, se a emenda Johnson foi derrubada, eu não encontrei essa informação na internet, não consegui encontrar. Mas que eles estão passando por cima, certamente estão. O Apocalipse 13, versos de 13 a 8, fala para nós exatamente o que é que aconteceria. E viu uma das suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou seguindo a besta. Então, a primeira parte do Apocalipse fala da ferida de morte da primeira besta, poder papal, né, que foi ferida, foi retirado dela, como essa ferida, né, foi retirada dela o poder político e os impostos que davam sustento. Então, ela foi ferida assim, perdeu o território, perdeu os impostos. Depois a gente sabe
que mais para frente, né, o poder italiano novamente colocou os poderes para os papas, devolvendo as terras do Vaticano, né, os 44 hectares de terra. Devolveu para o Vaticano e devolveu os impostos, mas ainda não foi restabelecido o poder, será restabelecido. Verso 8 diz, e todos que habitam na terra a adorarão. Então, todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então, houve uma ferida de morte, houve um restabelecimento, e vai haver um momento de adoração. Gostaria que vocês se lembrassem o verso que nós vimos em Daniel 3, o decreto sobre a adoração. Quando saiu o decreto sobre a adoração, não levou muito tempo, veio um decreto de morte, né? Ameaça de morte. Apocalipse 13, de 11 a 15, também revela como será essa cura. Eu contemplei outra besta saindo da terra e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Então, vamos ver aqui os 2 poderes ali que a senhora White menciona para nós, republicanismo e protestantismo, está identificando esse poder, fala como um cordeiro, está sendo então reconhecido como um Ciro, está sendo reconhecido como um Noé, está sendo reconhecido como um Moisés, né, que eram tipos de Cristo, e o cordeiro é um símbolo de Cristo aqui no Apocalipse também, né, mas ele vai falar, isso mostra ali, né, o dragão, que é um símbolo da Babilônia, quando Daniel viu no capítulo 7, o símbolo do dragão, falando como um leão, um dragão, né? Aqui nós vemos aqui o poder na boca, a fala. Então, tanto o dragão quanto o leão, a gente vai vendo que é o poder na fala, no decreto. Exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então, agora João já vê a ferida curada, o poder novamente sendo dado, vai ser dado pela segunda besta. É a segunda besta que faz, que legisla com a sua boca, ela vai dando os decretos e vai fazer com que a terra todinha adore a primeira besta. Então, agora já curada, né? Verso 14, engana aqueles que habitam sobre a terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Verso 15, e ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos, né, tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então ele tinha poder de legislar e executar. Então aqui nós vemos o que, irmãos, que nós acabamos de ver? Nós vimos a presidência, o Congresso, o Senado e a Suprema Corte. Nesse momento, irmãos, nesse momento eles podem legislar e executar. Olha como a profecia ela vai acontecendo de forma bem dinâmica, e privilégio nosso, última geração, de ver esse desenrolar das profecias, né? Nós estamos vendo. Então, o projeto 2025, né, ele aborda um descanso sabático, certo? Estamos falando de leis, e aqui a gente já vê isso, né? Então, normas para o descanso sabático, a princípio eles dizem que haverá clemência para os que não guardam o domingo, então, muçulmanos, judeus e adventistas, que têm dias de guarda diferente do domingo, então haveria paciência para com esses, mas nós sabemos que vai legislar como o dragão, como o leão, né? Não vai ser fácil assim. E já está ali no projeto 2025 da Fundação Heritage. Agora nós vemos, né, a The Economist mostrando Trump andando sobre a terra. Irmãos, um falso Cristo, né? Um falso Cristo. O Senhor diz assim, a terra é o estrado dos meus pés. Então, nós temos que observar isso para entender que não há nada de bom nessa situação. Contudo, vai ser a forma com que o povo de Deus vai ser mostrado, né? Lembra lá nos dias de Esther, esse povo tem uma lei diferente da nossa, esse povo merece a morte. Então, se nós estamos vendo todos esses fatos ocorrerem, é porque Deus já tem um povo que está de pé para suportar, irmãos, né? A senhora White diz nenhum entre 20, porque não deve haver de forma nenhuma uma presunção de nossa parte dizendo sou eu, estou pronto. Não, a dependência de Cristo para nós vai ser todos os dias de nossa vida, até que ele retorne ou até que a gente descanse. E nós, olhando para o grande modelo que é Jesus Cristo, nós nunca devemos nos sentir prontos, mas sempre dependentes da sua graça, da sua misericórdia, e tendo a certeza absoluta que se não for Cristo em nós a esperança da glória, não há chance para nós. Não há chance. Então, 2025, o juramento de Trump não foi sobre a Bíblia. Olha que interessante, 2017 pôs a mão esquerda sobre a Bíblia, ergueu a direita para fazer o juramento pela nação. Em 2025 ele não se compromete com a Escritura.
Então, antes da sua posse, Trump foi à missa. Olha lá, eles estão na igreja de São João, né? Lá nos Estados Unidos. Então, ele e o seu vice-presidente católico, assim, católico extremista, ele é, né? O Vence, já estão ali na missa. E a mulher do Trump com aquele chapéu o tempo inteiro, né? Vamos ver ali, então, líderes religiosos, né? A gente vê que foi chamado o cardeal ali para fazer a oração pela posse. Então, nós estamos vendo política e religião juntos e ele junto com os católicos. Nós vemos ali na primeira foto, né? Chegando junto, tanto o padre quanto o pastor, os dois juntos chegando para abençoar o mandato de Trump, né? A gente vê também que o pastor, então, também orou pelo Trump, e esse é o filho do Billy Graham, né? Então, a gente vê ali protestantes católicos e vamos ver ao redor, aqui eu não coloquei a foto para vocês, mas todos os mercadores da terra estavam ali também, irmãos, os mais ricos, os mais maçons, iluminatis da terra, todos estavam ali também. Então, todos ali, quem não foi oferecer os seus serviços foi pedir clemência, né? Reconhecendo o poder da direita que está chegando e que vai dominar com mão de ferro. Aqui o Elon Musk, o homem que é o braço direito do Donald Trump, né? Mostrando ali o retorno do rei. O retorno do rei. Um falso Messias, irmãos, chegando, né? E outra declaração do Elon Musk, a América é a nova Roma. Então, vocês lembram do título do nosso estudo e também da foto daquele livro que foi colocado, né? A América é a nova Roma. Por que que o homem que é o braço direito do Trump estaria trazendo uma declaração dessa? E aí muitos falaram a respeito do cumprimento, talvez alguns aqui viram, outros talvez não viram, o cumprimento que o Elon Musk fez na posse do Trump, né, estendendo o seu braço para o alto, fazendo o mesmo cumprimento que os romanos faziam. E quem lê a biografia, eu não li a biografia do Elon Musk, mas lá está, eu vi alguns comentários a respeito, quem lê a biografia do Elon Musk fala ali que ele é fã do Império Romano. Então, ele é muito fã do Império Romano, e agora ele diz que a América é a nova Roma, ele cumprimenta a América com o cumprimento romano, né? Também aqui nós vamos ver a respeito dessa águia, eu falei para vocês a respeito daquela moeda, né? A moeda que foi cunhada por Israel, mostrando o símbolo americano. Então, de acordo com o site Axios, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, um dos últimos decretos, né, uma das últimas leis que ele aprovou antes de sair, ele assinou um projeto de lei que declara oficialmente a águia de cabeça branca, que tem sido um dos símbolos dos Estados Unidos por mais de 240 anos, como a ave nacional dos Estados Unidos. Então, agora é declarado que esse é um dos símbolos, né, fortes dos Estados Unidos, e nós precisamos identificar isso com Roma. Então, existe um paralelo aqui com o símbolo romano, né, das legiões romanas, a águia. Então, aqui vários, né, vários desenhos sobre esse símbolo, que era um símbolo, então, do exército romano, do Império Romano. A águia era um símbolo importante no Império Romano, representando coragem, poder, domínio do império. A águia era a insígnia das legiões romanas, sendo transportada à frente dos exércitos nas cidades conquistadas. Irmãos, ela era transportada à frente dos exércitos nas cidades conquistadas. Para os romanos, a águia era o animal de Júpiter, ou mesmo o próprio Deus. Símbolo de poder imperial, a águia bicéfala com duas cabeças olhando para o lado direito e esquerdo simbolizava o alcance de poder imperial, que se estendia do Oriente para o Ocidente. Perder uma águia em batalha era considerado uma humilhação final e os romanos faziam grandes esforços para recuperá-las. Então, se a gente juntar todas essas peças, nós vamos vendo o que é que está acontecendo, né? O grande conflito, quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, fora dos muros das cidades, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Os que desejassem escapar não deveriam demorar-se. Irmãos, aqui nós estamos vendo várias indicações do Senhor mostrando para nós que realmente o tempo é que o povo de Deus se retire das cidades, que o povo de Deus vá para o campo, que
O povo de Deus olhando tudo isso acontecer, é mais ou menos o que Deus fez para Ezequiel, quando disse, cava na parede que eu vou te mostrar, e Ezequiel viu toda aquela abominação que o povo de Deus estava fazendo. Quando a gente vê essas coisas, é como se nós estivéssemos cavando na parede, enxergando o que está acontecendo, Deus mostrando para nós. A gente vê que o símbolo idolátrico, né, que era usado por eles, foi colocado ao redor de Jerusalém, quando houve o cerco a Jerusalém, com todas as suas simbologias, né, mostrando que eles tinham sido conquistados pelo Deus dos romanos. Agora a gente vê os Estados Unidos colocando a águia também como um dos seus símbolos. Irmãos, pode não ser nada? Pode ser que a irmã Carla está exagerando, né? Mas também pode ser algo muito, muito, muito grande e importante acontecendo. Mais cedo ou mais tarde serão aprovadas leis dominicais. Em breve serão impostas leis dominicais, a fim de se fazerem populares e conquistar a simpatia do povo. Os legisladores vão ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Nesse campo de batalha será ferido o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. Qual o campo da batalha? O campo de batalha serão as leis. As leis, né? A espada. E a gente vê lá em Ezequiel e Jeremias a dinâmica que era apresentada no cerco feito. Então vinha a peste, a fome e a espada. A espada, Romanos 13 fala que são as autoridades. Então o poder de legislar é a espada. Babilônia foi apresentada a Ezequiel como sendo a espada do Senhor. Então Babilônia trouxe leis para Israel, né? Que não eram as suas leis. Então, irmãos, esse campo de batalha está sendo formado, né? Reunião entre os poderes, o catolicismo, o protestantismo e o Estado, né? Ali a besta do mar, besta da terra e besta do abismo, segundo o grande conflito, capítulo 15, mostra para nós os poderes ali que estavam sendo levantados um a um, e hoje todos estão juntos. Esse poder semelhante a um cordeiro se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Então nós vimos a Fundação Heritage, é uma fundação de direita que quer trazer de volta os direitos que Deus concedeu aos Estados Unidos, irmãos, poder religioso. Os católicos colocaram Trump no poder, os cristãos colocaram no poder, os evangélicos colocaram no poder. Aqui existe um pedido popular por um poder, por uma nova liderança, irmãos. Então nós devemos observar o que está acontecendo, né? O mundo está cheio de tempestade, guerra e contenda. Contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa de seus testemunhos, de suas testemunhas. Leis impondo a observância do domingo como sábado ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo, em que se baseia o governo. A religião do Estado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Então, passo a passo, Deus deu para nós de presente uma bênção, assim, hoje em dia, né, a meninada fala assim que nos deu um spoiler, né? Ele nos mostrou antecipadamente o que aconteceria. Isso é extraordinário. O povo de Deus precisa subjugar a dura serviço, decidir permitir que Cristo reine soberano no seu coração. Nós estamos muito perto do alto clamor, meus irmãos, muito perto mesmo, de verdade, e nós precisamos entender o que é a justiça de Cristo. Porque nós vamos ter que pregar, em meio a tudo isso acontecendo, nós vamos precisar pregar, né? Nada novo, nos dias da crucifixão de Cristo, uniram-se os religiosos, fariseus, saduceus, escribas e anciãos, com o poder romano. Aqui nós devemos observar, porque a Sra. White diz que nos tempos finais de lei dominical, né, nossa igreja iria tomar a decisão contrária de Neemias, decisão contrária de Neemias. Neemias defendeu a guarda do sábado. E está escrito que a nossa igreja permitirá a pregação do domingo nos seus púlpitos. Mas, acima de tudo, já estamos indo para o fim. A vontade dos homens. Congregai-vos. Sim, Sofonias diz para nós aqui. Congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito. E o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre nós o furor da ira do Senhor, mencionando as pragas aqui, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra,
que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, 3 vezes mencionado aqui a questão da ira do Senhor, que nós sabemos, né, através de Apocalipse 15:16, que a ira do Senhor é manifesta através das pragas. Então, aqui fala que vai ter um decreto que vai produzir o efeito, mas tem um decreto acima dos homens, irmãos. Sofonias capítulo 3, verso 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor de minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, os homens estão fazendo leis, decretos, mas existe um decreto acima do decreto dos homens, irmãos. E Deus está permitindo que se juntem aqueles que não têm o Espírito do Senhor, que se juntem, porque eles vão ser atados em feixes, irmãos, para queima, para receber a ira de Deus. O decreto de Deus é ajuntar as nações, vai ficar muito claro quem é quem nos nossos dias, irmãos. Vai ficar muito, muito claro quem serve a Deus e quem não o serve, quem é a favor do Senhor e quem é contra ele. E aqui vem uma advertência muito grande para todos nós. Se os dirigentes de nossas associações não aceitarem agora a mensagem que Deus lhes envia e não cerrarem fileiras para a ação, as igrejas sofrerão grande perda. Quando o vigia, vendo vir a espada, olha as leis aqui, irmãos. Quando o vigia vendo vir a espada, dá a trombeta um sonido certo, o povo e toda a linha ecoa a advertência, e todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito, mas demasiadas vezes o líder tem ficado hesitando, como que dizendo, não nos apressemos demais, pode haver engano, devemos ter cuidado para não levantar alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte, como que está a dizer, paz e segurança, não vos exalteis, nada de alarmar-vos. Tem se falado mais dessa questão da emenda religiosa do que ela merece. Essa agitação toda passará. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus e a advertência que se destinava a despertar as igrejas deixa de realizar sua obra. A trombeta do vigia não dá sonido certo e o povo não se prepara para a batalha. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quando agora nós vemos que existe 4 poderes que podem legislar essas leis, nós devemos estar bastante atentos e buscar ao Senhor com integridade de coração. Então, os sinais que estão sendo apresentados não são sinais para nos atemorizar, mas para despertar em nós um zelo. Os sinais que estão sendo mostrados para nós, irmãos, é para que nós possamos compartilhar com os nossos irmãos que estão ainda na terra do nunca, do Peter Pan, ou que estão no país da Alice, o país das maravilhas, que estão achando que há muito tempo para viver aqui, para construir, para conquistar, né? É hora de nós reunirmos a família ao redor do altar do Senhor e parar de cochear. Como disse Elias, até quando cocheareis? Como disse Josué, se o Senhor é Deus, serviu, se Baal é Deus, serviu. Então é momento de decisão para nós, né? O que ainda nós ainda estamos teimando com Deus, porque estamos no momento de ter a fé de Jesus. Precisamos clamar todas as nossas orações que Deus nos dê a fé de Jesus. Irmãos, uma fé que não hesita, que não titubeia, que não duvida, que não teima, né? Que Deus nos dê um posicionamento como o de Cristo, né? De ser manso e humilde. E isso para nós é impossível, a não ser que o Espírito Santo reine em nós e frutifique, né? O fruto de Gálatas. Então, nós estamos nesses tempos, irmãos, naquele quando que eu falei para vocês, né? Quando, aqui nós temos um quando também. Quando o vigia, vendo vir a espada, dá a trombeta um sonido certo, o povo e toda a linha com a advertência. Irmãos, nós estamos aqui tendo que fazer um trabalho de unidade. Vocês viram ali que as forças do mal estão se robustecendo, se fortalecendo e se consolidando. E é hora de nós também nos consolidarmos, de nós estarmos tocando a trombeta e dizendo, estamos num momento soleníssimo, soleníssimo, irmãos. Temos que orar pelos que ainda estão na cidade, orar para que Deus abra refúgio, orar para aqueles que não vão conseguir sair, que Deus abra refúgio. É o momento que nós precisamos reconhecer
que há solenidade. E assim, irmãos, não é os sinais que vão preparar pessoas, os sinais não nos preparam, eles nos avisam, eles nos dão o tempo da profecia. Mas sem o tempo da profecia, nós deitamos em berço esplêndido e sossegamos, e nós não podemos ter nenhum minuto de trégua. Nós precisamos vigiar. Se os discípulos tivessem vigiado naquela noite com Jesus no Getsemane, eles não teriam passado pela grande decepção. E a lei dominical virá como uma grande surpresa para o povo de Deus, mesmo para o povo de Deus. Então, que Deus, ó Senhor, nos ajude e nos fortaleça. Vamos orar para encerrar. Convido a todos que puderem. Vamos nos colocar de joelhos. Deus Santo, poderoso Senhor, obrigado por aqui estarmos, Senhor, sendo alimentados por maná celestial. Obrigado como o Senhor faz para nós, meu Deus, a semelhança de Ezequiel, ordenando que ele cave na parede para enxergar. Te agradeço, Pai, porque como o Senhor fazia com Eliseu, o Senhor mostrava o que o exército inimigo fazia, Pai, dentro dos seus quartos, planejando, Senhor. Hoje o Senhor está mostrando para nós também, Senhor, através da Bíblia, do Espírito de profecias e os fatos, o tempo que nós estamos vivendo. Senhor, nos mostra como sermos, na verdade, neste momento, cristãos zelosos, fervorosos e obedientes. Ajuda-nos, Pai, porque sabemos que uma grande tempestade se avizinha no horizonte e nós te pedimos, tira de nós o medo, nos toma com a tua mão direita e nos fala todo dia, não temas. Por favor, nos ajuda, nos dando coragem, Pai. Quando o Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, nós queremos e precisamos ouvir todo dia isso nos nossos ouvidos, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Ajuda-nos porque nós somos pessoas, Pai, que nunca tivemos problema com justiça, nunca tivemos problema com polícias, Pai, e nós passaremos por tudo isso. Por isso, Senhor, te pedimos que hoje o Senhor nos dê tônus espiritual, mental, físico, para suportarmos o que há de vir, e que naquele grande momento onde temos que responder por nós, que o Espírito Santo fale na nossa boca, Senhor, que não seja nós e que não seja mais nós, Senhor, tomando a dianteira de nada, que seja o Senhor, e que a Tua palavra poderosíssima cumpra em nossa vida aquilo para qual ela é designada. Salva-nos para Seu reino, Pai, e derrama sobre nós o Espírito Santo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.